Então, o que nós vamos fazer? Vai ser um trabalho bem objetivado e vai haver alguns momentos que eu vou pedir para vocês se reunirem e começarem a conversar. Tanto que eu separei algumas cadeiras para vocês formarem duplas. Vai chegar um momento que eu vou pedir, olha, agora você senta lá e você vai explicar para o seu parceiro, né, o que você entendeu, e ele vai te explicar também. E nós vamos fazer isso de várias formas e vamos trocando de parceiros no decorrer dessas 20 horas. Porque se você não fala aquilo que você apreendeu, aquilo que você acabou de ouvir, você esquece muito rapidamente, né? A neurociência consegue comprovar que tudo aquilo que você ouve e não coloca em prática, em 24 horas, por exemplo, você esquece praticamente tudo. Então, o ideal, como vocês estão entrando dentro de um assunto, dentro de um âmbito extremamente focado, é muito importante que vocês falem, tá? Eventualmente, eu vou pedir que falem em grupo, na medida que estão aqui sentados. O que você está sentindo, o que você está, sabe, uma dúvida que eventualmente você tenha, mas, principalmente, nós vamos fazer isso a nível de um trabalho individual mesmo, né? Então vamos lá, vamos começar o nosso trabalho. Quando você faz um trabalho como esse, você não vem para aprender, você não vem para crescer, você não vem para absorver informação, você está aqui para mudar. Foi para isso que você veio aqui. Olha quantos vídeos eu fiz, né, citando fragmentos do nosso subconsciente que nos impedem de atingir objetivos. Você pode fazer hipnose, pode fazer um trabalho com hipnose, fazer uma reprogramação mental, você pode fazer reprocessamento cerebral, mas enquanto você não entender aquilo que está acontecendo dentro de você, que serve de limitador dentro de você, enquanto isso não acontece, enquanto você não consegue de fato compreender, a mudança não acontece. Então você está aqui para mudar, seja lá o que for. Nós estamos formando aqui uma bateria, que ela vai começar a se formar, tanto que vocês vão sentar no mesmo lugar onde vocês estão até amanhã, às 20 horas, quando nós encerrarmos. Então, cada vez que nós entrarmos em trabalho de respiração, em trabalho de mantras ou um trabalho de meditação, que vai ser a estrutura mais forte desse trabalho, então nós vamos criar uma bateria, e aí automaticamente o problema que o Wagner tem, o problema que a Melissa tem, o problema que a Cíntia tem, seja lá o problema interno que você, problema eu digo aquilo que você quer resolver, automaticamente dentro desse campo eletromagnético, isso é um espectro criado, sabe, é um campo mórfico, aonde a energia de um contrabalança a falta na energia do outro, e vice-versa. Então toda a fragilidade, toda a parte densa, sabe, negativa que eventualmente exista dentro do seu subconsciente, que tem e é muito, isso acontece com todos nós. Então, na medida que isso se sobressaia, automaticamente a energia do grupo dissolve. Tá bem? Então, essa imagem, o que você sente, não é para falar, mas o que você sente quando você olha para ela? Quero que você pense nisso, porque é muito importante você entender cada passo que a gente está dando. Não adianta nada eu começar com vocês e passar uma porção de informações agora com todos os cramulhõezinhos que vocês trouxeram da rua, do dia a dia. Então nós vamos limpar o campo eletromagnético de vocês agora, né? Aqui nós temos uma... Opa, já mudou? A imagem de um ser... Isso é um desenho, não é? A imagem de um ser extraterrestre representa aqui, na verdade, um arcturiano trabalhando conosco. Veja só, existe uma sintonização através do frontal dos dois, está vendo? Não dá para ver a luzinha vermelha, mas o chakra frontal de ambos está conectado, existe uma conexão. Quando você passa por um trabalho espiritual, você pode passar por um trabalho espiritual, pode ser numa igreja, pode ser num templo, pode ser num centro espírita, num centro de umbanda, num centro de candomblé, seja lá onde for. Na verdade é sempre a mesma coisa.
Existe toda uma estrutura no candomblé, por exemplo, então aqueles orixás incorporados, né? Mas o que está realmente acontecendo não é ali fisicamente. Quando você passa por um trabalho físico aqui na Casa da Luz, então eu estava falando sobre esse trabalho vibracional. Nada acontece fisicamente. O Wagner, ele participou essa semana, na quinta-feira passada. O Lucas tem sempre vindo, né? Catarina, Ricardo fazem parte do grupo. Tem uma pessoa que está aqui que mais ou menos vem, mais ou menos não vem. Amandinha, brincadeira, tá bem? Amanda também faz parte do grupo. Então, veja, vocês estão aqui sentados, tem pessoas que não conseguem exatamente compreender o que nós estamos fazendo, porque elas acham que alguma coisa acontece aqui e nada acontece aqui. Enquanto você está me ouvindo, você está desdobrado, sabe? Houve uma descompactação do seu campo eletromagnético e o seu corpo emocional, o seu corpo mental, muitas vezes o seu corpo emocional ele está numa nave, não é? Ele está num nível de consciência recebendo um tipo de tratamento, o seu corpo mental já está num outro compartimento, recebendo um outro tipo de tratamento, e aí quando você retorna para o seu corpo, você volta absolutamente equilibrado, você volta absolutamente harmonizado. É isso que acontece num trabalho espiritual. Então, seja lá aonde for, se você tem uma tendência a se interessar mais pela Umbanda, continua, não muda. Sabe, igreja evangélica não muda, continua. Aquilo que te faz bem, continua. Mas procure entender o que realmente está acontecendo. Se você entrar num centro de Umbanda e for falar, por exemplo, com um preto velho, aquilo é um arquétipo. Por que não tem branco velho? Coreano velho? Sabe? Chinês velho? Mas tem o preto velho, porque é um arquétipo. A Umbanda, quando foi criada, ela foi criada no Brasil. Umbanda não existe em nenhum outro lugar do mundo. Sabe? Então, quando a Umbanda foi criada no Brasil, ela foi criada justamente para levar a espiritualidade para as pessoas que não tinham capacidade financeira. Porque quando surgiu o Espiritismo, há 100 e poucos anos atrás, aquilo foi dominado pela burguesia, por uma elite, né? Hoje, 2026, se você perguntar para muitas pessoas, elas não têm capacidade financeira para comprar livros. Agora, imagina no início do século XX. Era mais complicado ainda. Então, quando surgiu a Umbanda, foi numa primeira reunião anual de um grupo no Espírito Santo, né, que é a Federação Espírita do Capixaba, quando eles se reuniram para iniciar os trabalhos do ano, ao invés de incorporar o espírito que atuava com eles na casa, incorporou naquela pessoa um xamã, um índio. Né? E ali automaticamente se modificou tudo. Nosso objetivo, foi o que foi mais ou menos dito naquele momento, é levar a espiritualidade para as pessoas mais simples, para as pessoas humildes, as pessoas que não têm capacidade, sabe, até para compreender aquilo que vocês falam. Então vamos criar uma condição dessas pessoas poderem se aproximar disso. Vamos pegar então, vamos criar arquétipos, o preto velho. Todo mundo gosta de um pretinho velho, do escravo que sofreu, que foi espancado até a morte, do caboclo, do índio, né? Aquele índio que vem com o poder das matas, que vem com o poder da cura, o boiadeiro, aquele cara que está lá, o homem forte que faz acontecer, o marujo, sempre bêbado, sabe? Por que não tem pedreiro? Por que não tem encanador? Por que não tem eletricista? Né? São arquétipos. Mas se você pega, por exemplo, um desses seres que está encarnado, ou seja, está incorporado numa pessoa, e se você realmente conversar com eles, não da forma que é esperada, automaticamente aquela estrutura que apresenta de um boiadeiro, por exemplo, se altera e você entra numa frequência extraterrestre. Só que você não acessa a frequência extraterrestre porque ela está completamente distante da sua realidade. Mas você começa a acessar um nível de consciência muito mais elevado. Eu sei porque eu já fiz isso. Não estou falando isso porque eu já ouvi em algum lugar. Eu já fiz isso. Tá? Então, aqueles seres, não existem pretos velhos, não existem boiadeiros, não existe Ogum, não existe
Oxum, Xangô, nada disso. Isso é tudo uma representação para as pessoas poderem entender e aceitar algum princípio ativo de ajuda no plano espiritual. Então qualquer caminho é bom, mas você está sempre sendo assessorado por seres extraterrestres. Sabe, a nível de quarta dimensão, 4.5, 4.6, 4.7, existem verdadeiras organizações na quarta dimensão, onde seres extraterrestres, eles participam de laboratório, como se fossem atores. Então eles vão estudar como vive, por exemplo, o grupo de pessoas no qual eles vão atuar naquela cidade. Uma coisa é você atuar na cidade de São Paulo, outra coisa é você atuar em Icó, no Ceará, sabe? Outra coisa é atuar no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. São ritmos de vida diferentes, formas de existência diferentes. Então, aquele ser extraterrestre, ele incorpora toda aquela estrutura de existência e ele consegue se aproximar das pessoas. Tudo bem? Então, solta as pernas, solta os músculos da testa, solta os músculos da face, solta os músculos da boca. Quando você quer alguma coisa, você quer mesmo? Ou você faz de conta que quer? Não é para responder. O que vocês fizeram aqui agora foi fazer de conta que querem. Não tem energia na fala de vocês? Quando eu quero alguma coisa, eu tenho que levantar e fazer acontecer. Isso é utilizar a prerrogativa interna de Deus que habita no meu coração. Dá para imaginar um Deus meia boca? Com dor de barriga? Sacão cheio? Hoje eu estou meio desanimado, não vou fazer nada. Dá para imaginar Deus assim? Não dá. Porque Deus é o todo, é uma fonte de energia que nos alimenta a todos. Então todos nós estamos inseridos nele. Agora, o que tem sido feito conosco há muitos milhares de anos é nos colocar numa posição subalterna, numa posição de pequenez, numa posição de fragilidade, de pseudo-fragilidade, para que alguém nos ajude, para que Deus nos ajude. Então tudo que a gente faz é meia boca. O que vocês fizeram aqui foi meia boca. Então você tem que saber o que você quer, porque se você quer mudar, você está aqui para mudar, você está aqui no lugar certo. Mas essa mudança, ela começa nas mínimas atitudes. Não dá para esperar que esse trabalho, por exemplo, vai resgatar o seu espírito, porque não vai. Ele vai resgatar o seu espírito quando você levantar, quando você interagir de igual para igual com o seu próprio espírito. O nosso espírito é uma frequência vibracional que habita a partir da 14ª dimensão de consciência. Aquilo que nós chamamos de Deus é o nosso espírito. Não existem guias espirituais, anjo de guarda, porque o meu guia, porque a minha espiritualidade falou, isso não existe. Você está vibrando dentro de uma frequência multidimensional. Você acontece em muitas realidades paralelas ao mesmo tempo. Em realidades paralelas, você é luz. Todo mundo fica fascinado com os mestres ascensionados da Fraternidade Branca, Só que na 9ª dimensão de consciência, todos nós somos mestres ascensionados. Nós já somos ascensionados. Nós não éramos nem para estar aqui, vivendo essa vidinha medíocre, tridimensional, mediana, sabe? Medíocre, mediana, limitada, ninguém respira, ninguém faz absolutamente nada que não seja permitido. Então, se realmente você quer mudar, você precisa entender que a mudança, ela começa dentro de você, Então vamos lá, a imaginação ativa é uma técnica que vem sendo utilizada desde sempre. Existe uma meditação que eu vou propor a vocês fazer, que é o sono do templo, que era um trabalho que se fazia na Grécia Antiga, no Egito Antigo, há 7, 8, 9 mil anos atrás, justamente para as pessoas poderem acessar níveis de frequência superior. Percebe que passaram 7, 8 mil anos, está todo mundo fazendo a mesma coisa? Todo mundo no mesmo lugar, todo mundo dentro da mesma frequência mediana? Só que a imaginação ativa, ela volta agora no século XX, ela volta agora com uma força, com um poder,
Então aquilo que eu projeto acontece. E você projeta uma porção de porcaria e acontece, todas as porcarias. Nós somos bons para gerar coisas ruins, porque no fundo ninguém quer sair daqui, porque essa é a Matrix. Se fala tanto em Matrix, parece que é uma bolha. Cara, a Matrix está dentro de você. Quem criou a Matrix criou um sistema tão perfeito que ele não precisa fazer mais nada, você faz tudo sozinho. Ele só fica lá sugando a sua energia. Então quando você levanta e fala, você levanta e fala. Quando você se projeta, você se projeta. Essa imagem, esse cara está pensando no quê? Ele não está pensando em nada. Isso aqui é uma imagem, essas imagens que vocês vão ver são imagens criadas por inteligência artificial, tá? Então, esse sujeito, ele está no alto do Himalaia, ele está em conexão com quem? É um tipo de meditação que vocês vão fazer também, não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é mudar, você está aqui para mudar, você está aqui para se libertar de coisas que não te servem. Você está aqui para se libertar de frequências que só te mantêm aprisionados. Mas acontece que boa parte das meditações que vocês vão fazer depois será esse tipo de meditação. Fechem os olhos. Soltem as pernas. Soltem as mãos. Soltem os músculos da testa. Feche os olhos. Inspire e expira suavemente pelo nariz. Inspira e expira suavemente pelo nariz. Agora você vai inspirar na minha contagem de 4. Depois você vai expirar na minha contagem de 6. Isso tudo pelo nariz. Vamos começar agora. Vamos inspirando. 1, devagar. 2, 3, 4. Segura. Solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira. 1, 2, 3, 4, segura, solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira. 1, 2, 3, 4, segura, solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abre os olhos. O que você pensou? Nada. E você? E você? Vocês, o que vocês pensaram? Em nada. É isso. Vocês já meditaram. Acabou o treino, vamos embora, vamos para a praia. Porque basicamente é isso, você tem que entrar dentro de você. É que geralmente, quando você começa a ler, começa a ver vídeos sobre meditação, falam tanta coisa, complicam tanto, sabe? Justamente a complicação ela é gerada para vender facilidade. Gera uma complicação, gera uma dificuldade para te vender facilidade, mas é só isso. Os indianos estão ensinando isso para a gente, os tibetanos também. Sabe, essa estrutura indiana e tibetana se mistura. A gente não sabe quem é mais velho do que quem, sabe? Se começou com o budismo tibetano, se começou dentro do hinduísmo, porque na verdade um interfere no outro. Jesus, toda a estrutura que ele teve foi tibetana. Seu óculos vai cair. Toda a estrutura que Jesus teve, por exemplo, foi tibetana. Jesus, quando ele era menino, ele saiu andando lá pelo mundo, sabe? E ele foi parar no Tibete, todo mundo para no Tibete. Helena Blavatsky foi parar onde? No Tibete também. A estrutura da vida está lá, não hoje mais, porque o Tibete não existe mais. Ele foi destruído pela China, né? Então hoje o tibetano mesmo, ele está vivendo em tudo quanto é lugar, na Índia, por exemplo. Estão refugiados em outros lugares. Agora, a estrutura é a mesma de 10 mil anos atrás, de 13 mil anos atrás, quando houve o afundamento da Atlântida. Então vamos lá. Nós chegamos nesse planeta num nível de consciência muito elevado. Muito elevado. Nós chegamos aqui num plano de consciência de 5ª dimensão e é lá que nós estamos. Nós nunca saímos de lá. Isso aqui não é real. O que você está vivendo no seu dia a dia não é real. É uma distração para que você não volte para o seu campo eletromagnético de origem. Para o seu campo eletromagnético, nada. Para o seu campo de frequência, sabe, de origem.
Bom, então nós vamos entrar no decorrer do dia, em vários momentos, nesse nível de consciência que vocês estavam. Tempo, espaço e consciência. Espaço, tempo, tempo, espaço. Existe diferença entre espaço-tempo e tempo-espaço? Existe. Espaço-tempo é o que a gente está vivendo aqui agora. Tempo-espaço é o que nós vivemos fora daqui. Um minuto na Terra é uma eternidade na quarta dimensão. Não passa, o tempo para. Na quarta dimensão, o tempo para. Quando você deita à noite para dormir, o tempo parou. O mundo acabou, porque o mundo não existe. Existem realidades paralelas. Se você vai dormir feliz, em paz e tranquilo, você tem sonhos legais. Se você está assistindo um filme violento, se você está envolvido em conflito, automaticamente quando você deita para dormir, você vai para uma região umbralina. Não existe umbral. Existe umbral criado pelo plano mental das pessoas. Não é? O Velho Testamento não fala de inferno. No Velho Testamento não fala de diabo, não existe essa figura. Isso foi criado no Novo Testamento para manter as pessoas aprisionadas no cabresto. Então você é um pecador, você é um pecador, você é um pecador, você é um pecador. Olha, você está absorvendo isso, está vendo só? Eu estou me aproximando. É assim que a vida está fazendo, chega no momento que é insuportável. Você é o quê? Você é um pecador. Essa é a estrutura que foi criada dentro do plano mental de todos nós. Mas então vamos entender como funciona isso. Vamos imaginar uma linha. Tempo linear. Começo, meio e fim. Tá? É onde você está. O nosso cérebro, ele está aqui. Ele é linear. Ele tem começo, tem meio e tem fim. E aí automaticamente você nasce, vive e morre. Nasce, vive e morre. Nasce, vive e morre. E aí as religiões, as pessoas que deveriam, sabe, as pessoas que estão à frente de religiões que deveriam nos alertar, elas estão tão envolvidas dentro da Matrix que elas não conseguem perceber. Então elas acham que nascendo, vivendo e morrendo, elas estão crescendo, elas estão evoluindo, mas elas não estão evoluindo porque não há como crescer aqui, porque você vai nascer, viver e morrer. Eu vou falar mais sobre isso mais adiante. Nós temos a possibilidade de decidir aqui agora, não encarnar nunca mais. Nos libertando, por exemplo, dessa frequência tridimensional. Existe um mantra chamado Aham Mukta, que eu vou ensinar para vocês hoje. Nós vamos trabalhar esse mantra muito fortemente, mas não adianta só falar Aham Mukta. Nós temos que falar com a emoção, com o sentimento e com a intenção. Eu quero voltar, estou pronto para voltar para o meu ponto de origem, estou pronto para voltar para a minha frequência real, Aham Mukta. Nós vamos chegar lá. Mas então voltando, na linha. Agora imagina, começo, meio e fim. Imagina que você pega essa linha e une as duas pontas. Uniu as duas pontas, você tem um círculo. Quando você tem um círculo, onde está o começo, meio e fim? Não existe, não é? Começo, meio e fim. Não existe mais, porque tudo é um contínuo de espaço-tempo. Aqui dentro, um contínuo de espaço-tempo. Aonde está a consciência? A consciência é a linha, era aquela linha que virou o círculo. Então toda a frequência vibracional que você existe é da linha para fora, é da linha para o infinito. E onde nós estamos? Dentro da frequência de espaço-tempo, estamos presos dentro de uma bolha. Partindo da consciência para cima, nós entramos na frequência de tempo e espaço, ou seja, nós nos libertamos da prisão tridimensional. Mas isso é uma intenção, isso não acontece porque você é legal e Deus vai te ajudar. Deus é que nem criança, sabia? Ele simplesmente analisa. Somos nós quem fazemos tudo.
Porque isso que foi criado, esse conceito de Deus, por exemplo, foi criado para nos manter presos, porque não existe Deus. Existe uma consciência suprema. Eu sou Palermo. Bonito isso, né? Fica forte. Eu sou. Tudo aquilo que você diz depois do eu sou se fisicaliza. Eu sou uma ameba. É o quê? Eu sou uma ameba. O Deus que há em mim é uma ameba, porque isso foi criado. Mas eu não sou Palermo. Quando eu começo a entender que eu estou Palermo, tudo muda. Parece a mesma coisa, mas não é. Eu apenas estou Palermo, mas Deus está existindo por meu intermédio. Eu expresso Deus através das minhas atitudes. Isso não significa que eu seja um cara muito legal, porque eu não sou um cara muito legal, eu sou uma pessoa normal, cheio de travas e violentas dentro do meu subconsciente. Mas acontece que o meu papel é expressar Deus. Então, quando eu trabalho dentro dessa frequência, eu estou entrando dentro da sintonia de tempo e espaço. Quando eu entro dentro da sintonia de tempo e espaço, eu começo a fazer parte da consciência e eu começo a entrar dentro de um processo unificado. Se você perguntar a um siriano, se você perguntar a um arcturiano, um pleiadiano, um andromedano, por exemplo, o que ele vai dizer que ele é o todo. Porque não existe a visão limitada. A limitação é algo que existe através do nosso cérebro, que foi criado especificamente para nos manter onde nós estamos. E o que a gente faz aqui hoje, sabe, é buscar uma forma, um mecanismo de suplantar, de superar esse processo. Essa imagem agora mostra aquilo que eu chamo de corpo-humanidade. Veja só, aqueles monges tibetanos em cima, essas duas garotas, uma olhando para a outra, que é o que vocês vão fazer mais tarde, e aqui embaixo uma sala de cristal que representa o que nós vamos fazer aqui a nível de meditação. Não existe mais o Wagner, não existe mais o Ricardo e o Palermo. Nós somos uma só coisa, um só campo eletromagnético. Quando vocês saírem daqui amanhã e vocês forem para suas casas e meditarem, tem que meditar, tem que respirar, tem que mantrar, você tem que sair fora, porque se eu não saio da linha de consciência tridimensional, automaticamente a minha vida não muda, porque eu estou dentro da Matrix, eu estou fazendo aquilo que esperam que eu faça. Ah, mas eu quero muito mudar. Quanto? Muito. Da forma como vocês falaram, vocês não mudaram nada, não vão mudar nada, nada vai mudar. A mudança acontece agora. Agora, porque só existe o agora. A meditação te coloca no agora. Sabe, as pessoas chegam no consultório reclamando, porque eu estou em depressão há 20 anos, ok, mas como é que você está agora? O que aconteceu hoje? Não, hoje nada. E ontem? Não, ontem nada. Mas e antes de ontem? Não, nada. Então o que aconteceu? Há 20 anos atrás aconteceu, a pessoa está presa lá há 20 anos. No aqui e agora, tudo já está diferente. E se vacilar, aquilo que aconteceu há 20 anos nem foi aquilo que ela está falando. Porque ela vem criando negativamente aquilo de tal forma, ela vai alimentando, vai chegando a um determinado ponto que fica insuportável, ela se mata. Ela tira a própria vida. Então, o que faz o corpo-humanidade? Faz com que a gente crie uma força. Procura registrar no subconsciente essa imagem que a gente está tendo aqui. Eu vou tirar uma foto para vocês poderem ver depois. Porque quando vocês estiverem realizando esse tipo de trabalho solo em casa, vocês vão estar dentro da frequência, porque aonde o meu pensamento está, exatamente aonde eu estou. A gente ainda falava sobre isso, Lucas, lembra? Se você quer alguma coisa, você tem que se projetar naquilo como aquilo já acontecido. Então, você cria dentro do plano de consciência, quando você chega, aquilo já mudou, a seu favor. Nós somos bons para mudar as coisas contra nós. Corpo-humanidade. Então, a gente curando gente, a alma se reconhece em cada conexão humana, a consciência se expande. Uma coisa é eu estar pensando sozinho. Eu sou um cara privilegiado. Talvez vocês não saibam disso, mas eu sou uma pessoa privilegiada. Porque olha a bateria humana que eu gero todas as semanas.
Não estou falando aqui da Casa da Luz, não, porque hoje na Casa da Luz nós atendemos poucas pessoas, sabe? Mas e as milhares de pessoas que nós atendemos nas segundas-feiras? São milhares de pessoas, são pessoas no mundo inteiro. Pessoas que nunca nós vimos e nunca veremos provavelmente, mas são pessoas que veem os meus vídeos, acreditam naquilo, de repente nem acreditam, mas elas estão numa situação tão deplorável que elas fazem, bom, não tem que pagar nada, não tem que gastar nada, deixa eu sentar. É sentar e ficar em oração? Tá, então ela senta e fica em oração e a vida dela se modifica. Por quê? Porque ela faz aquilo que aquele sujeito fazia lá no alto do Himalaia. Ela sai da consciência. No que ela sai da consciência tridimensional, o ego, ele fica congelado. No que o ego fica congelado, quando você acorda, você vê saída onde você não veria, de uma forma natural. Então, quando nós nos espelhamos uns nos outros, nós vamos criando um processo de libertação. Isso é transição planetária. A transição planetária, ela acontece agora, a cada instante, a cada atitude que você tem. Sabe, eu não tenho que me preocupar com o céu e o inferno, com Deus e o diabo, porque isso tudo está dentro de mim, está dentro de cada um de nós. Na verdade, eu só preciso optar qual a frequência que eu vou utilizar. E vocês provavelmente estão utilizando uma frequência equivocada. E aí você acha que a sua vida não dá certo. Você tem capacidade para muita coisa, mas a sua vida não dá certo. E por que não dá certo? Porque você está largado esperando que Deus te ajude, que alguma entidade te ajude, que um anjo de guarda te ajude. Na 12ª dimensão, todos nós somos arcanjos. Sabe, a frequência arcangélica é uma frequência de 12ª dimensão de consciência. Provavelmente eu crio um novo trabalho, sabe, com meditação a nível arcangélica. Esse provavelmente eu vou fazer online, porque é para trabalhar dentro de uma frequência de 12ª dimensão, dentro daquilo que as pessoas acreditam, dentro daquilo que as pessoas gostam. Vamos trabalhar com o Miguelito, com o Gabrielito? Vamos trabalhar com Rafael? Vamos trabalhar com quem? Ok, se você acreditou, você tem. Você tem aquilo que você acredita, aquilo que você cria. Bom, alta magia. Alta magia é o que nós estamos fazendo aqui agora. Alta magia é o poder da mente. Alta magia não é um conceito estruturado em práticas mágicas, feitiçaria. Isso também está inserido. Alta magia é o poder mental, é o poder que você tem. Se você utilizar, se nós utilizarmos todo o poder mental que nós temos, nós ascensionamos. Nós ascensionamos. A ascensão não é um processo divinatório, não é um processo divino. Não, é só você dizer, você é um camundongo? Levou meia hora para responder. Claro que não, não é? Então, o que eu sou exatamente? Eu tenho que me posicionar. Quando eu estou posicionado internamente, o universo, ele responde aquilo de uma forma impressionante. Então, a alta magia é isso, é o poder que eu tenho dentro de mim. Né? A alta magia é uma prática esotérica. Esotérica, não é exotérica. Esotérico, com S, significa interno, esotérico, externo. Então, essa é uma prática esotérica que visa transformar ou nos dá a possibilidade de transformar a nossa realidade. Quando esta Matrix foi criada, quando essa raça humana foi criada como uma válvula de escape, com uma frequência de escape. Nós não somos humanos, cada um de nós aqui, por exemplo, tem uma frequência extraterrestre. Aqui temos arcturianos, pleiadianos, sirianos, nós temos uma porção de gente aqui dentro, utilizando uma mesma roupagem, então fica todo mundo parecido, dentro de uma formatação adâmica. E parece que nós somos todos iguais, mas nós somos todos diferentes, absolutamente diferentes. Só que essa nossa formatação real, ela não se sobrepõe, ela não se sobressai na nossa vida diária, porque nós estamos presos dentro da malha magnética da raça humana. Então, o que faz a alta magia? Ela gera um processo de alquimia mental.
A alquimia mental, ela começa na sua fala, no seu posicionamento, enquanto você realmente está se movimentando para atuar. Então, se você pode pensar, por que você não pensa? Se você pode respirar, por que você não respira? Porque ninguém disse isso a você, ninguém ensinou isso a você. O pensamento, ele é altamente importante, ele é basicamente aquilo que você tem, ele é a maior ferramenta que você tem para dar um basta nisso tudo e mudar a sua vida, a nível profissional, financeiro, sentimental, emocional, sabe? Qualquer ramo, qualquer segmento da sua vida. Você muda isso através dos seus pensamentos. Quantos pensamentos você tem por dia? Nós temos por volta de 60 mil pensamentos por dia. Nós vamos falar sobre isso depois. Então, a alta magia, ela permite que nós consigamos estruturar a nossa vida e o nosso desenvolvimento pessoal através de uma estrutura. Nada acontece de graça. Nada acontece de uma forma simplória. Falamos sobre isso rapidamente ontem naquele primeiro encontro. Que quando você quer fazer alguma coisa, você tem que ter um foco. Porque a alta magia está estruturada em cinco bases. É foco, intensidade, disciplina, determinação e constância. Se você tem o foco, então você tem 50% da solução. Os outros 4 itens representam 12,5% dentro do sucesso que você quer. A alta magia, ela também está estruturada em 4 pilares que são muito fortes, que é saber, querer, ousar e calar. Saber, querer, ousar e calar. Saber, vocês estão fazendo isso aqui agora, saber. Vocês estão buscando informação. A informação leva à formação. Agora, se você não usa a informação, ela não te leva a formação nenhuma. Não adianta absolutamente nada você fazer cursos e mais cursos e não colocar nada em prática. Saber, ousar, opa, o máximo que pode acontecer é dar tudo errado, né? Mas você vai fazer. Então, existem estruturas internas que já estão dentro de nós. Então, você quer muito mudar a sua vida? Quando você quer muito mudar a sua vida, então você já tem o foco. A intensidade é aquilo que você está disposto a fazer. Vamos imaginar que você queira demais, você queira uma determinada coisa, você estruturou. Então, intensidade, você só vai pensar naquilo. Ah, mas eu quero 10 coisas ao mesmo tempo. Ok, então não vai dar certo, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Estabelece qual é a mais importante. Prioridade, é essa. Então, intensidade. Determinação, não. Porque o pensamento vem. Os pensamentos intrusos vêm e vão tirar você do jogo. Então a determinação é de extrema importância dentro desse processo, sabe? E a constância é o tempo todo, até que você consiga. Você só para de pensar, é um processo obsessivo. O que você quer, você tem que gerar um processo obsessivo. Tudo bem? Obsessão é aquilo. Atingiu, aí parte para outro. Para cada coisa que você quiser na sua vida. Mas não adianta pensar em 10 coisas. Agora, pensa em uma coisa. Aquilo que trouxe você aqui para esse retiro, nesse final de semana. Então, com a alta magia, a gente unifica corpo, mente e espírito. A física quântica hoje, na verdade, nada mais é do que uma versão moderna da alta magia. Magnetismo pessoal. Só isso aqui já gera um outro curso de 20 horas. Magnetismo pessoal. É uma energia que todo mundo tem. Uma borboleta tem magnetismo pessoal. Uma lagarta tem. Uma formiga tem. Uma barata tem. Um camelo tem. Um cavalo tem. Uma pedra tem. Sabe? Essa pedra, esse cristal tem. Esse metal tem. É um magnetismo, é uma energia da Terra. Então o magnetismo pessoal é algo que todo mundo tem, mas as pessoas não usam. Por que elas não usam? Porque elas não são instruídas.
pessoa entra na escola, ela aprende a ler, ela aprende a escrever, ela aprende a fazer uma porção de coisas. Quando ela sai da escola, ela sai exatamente do jeito que entrou, porque ela não foi direcionada para nada. A criança não é direcionada quando nasce, não é direcionada na escola, não é direcionada na universidade. Então, é um bando de gente fracassada copiando outras pessoas fracassadas. Ah, mas eu ganho 200 mil reais por mês, então eu não sou fracassado. É claro que é. Porque se você morrer agora, se você desencarnar agora, como você vai estar? Porque tudo aquilo que você tem ou acredita ter, você não tem. Aquilo que você acredita ser, na verdade você não é. Então o magnetismo pessoal, ele é um código-fonte que molda a minha realidade atual para que eu atinja a realidade que eu quero. Domino-me perfeitamente e ignoro o que é ser fraco. Escrevam. Domino-me perfeitamente e ignoro o que é ser fraco. Escrevam. Domino-me perfeitamente e ignoro o que é ser fraco. Cada vez que você está mal, cada vez que você está lá embaixo, jogado, sabe? Você começa a repetir isso, repete todos os dias, 5 minutos quando acordar. Quando você acordar, nós estamos matando vocês aqui hoje, cada um de vocês, para que nasça uma nova pessoa. Quando você for dormir hoje, você vai ter que projetar o que você quer. Projeta, senta na cama, projeta o que você quer. Aí você deita e dorme, autoriza o seu subconsciente a trabalhar favoravelmente a você, naquilo que você quer. No dia seguinte, quando você acordar, você acorda focado naquilo, porque você voltou para a terceira dimensão, mas volta para a terceira dimensão com foco que você assumiu na noite antes de dormir, e fica ali repetindo, domínio perfeitamente, ignora o que é ser fraco, 5 minutos, verbalmente. Verbalmente. É importante que você fale, é importante que você ouça, porque quando você fala e você ouve, você está utilizando 2 órgãos sensoriais de extrema importância para mudar a sua vida. Existem técnicas hipnóticas, por exemplo, que são utilizadas quando as pessoas elas estão em transe, dentro de um metrô, por exemplo, ou dentro de um VLT, dentro de um ônibus, dentro de um lugar onde tenha muita gente, tem aquele balanço natural e você não possa sair dali para absolutamente nada. Ali você está num transe, se alguém te falar alguma coisa naquele momento, você sai dali acreditando que aquela ideia é sua. Você sai dali repetindo determinadas informações que não são suas, mas você vai jurar que são. E aí se alguém te perguntar, mas de onde veio isso? Você não sabe de onde veio aquilo. Você simplesmente só sabe que aquilo é seu. Mas desde quando? Você não sabe. Você vai achar que aquilo sempre esteve ali, só que você não lembrava. Matriz holográfica, matrix, subconsciente. Então os nossos pensamentos, eles emitem ondas elétricas e as nossas emoções, ondas magnéticas. Então, energia eletromagnética. Aquilo que você emana, o universo te devolve. Eu estou com uma blusa azul, se eu for diante de um espelho, ele não vai me devolver a minha imagem com uma blusa verde. É verde, né? É verde. Eu sou meio daltônico, sabe? Ou amarela, ou branca. Ele vai me devolver a minha imagem real. É isso que o magnetismo coloca. Se eu sou uma pessoa de sucesso, eu sou o quê? Uma pessoa de sucesso. Eu sou o sucesso. Fala, Amanda, eu sou o sucesso. Fala de novo. Eu sou o sucesso. Um ou o? Parece que é a mesma coisa, mas não é. Eu sou o sucesso. Eu sou o sucesso. Coloca mais energia. Eu sou o sucesso. Por que eu estou brincando com ela? Porque eu conheço, né? Tenho liberdade com ela. Eu sou o sucesso. Fala. Eu sou o sucesso. Coloca energia nisso. Eu sou o sucesso. Não, na porrada, levanta. Coloca, não é para levantar. Coloca energia nisso. Vamos lá, você é forte pra caramba. Vamos lá. Eu sou o sucesso. Você acreditou no que você falou? Não. Claro que não. Pergunta idiota, né? Então vamos lá. Para que eu tenho que acreditar nisso? Porque se eu não acreditar, como é que meu amigo Wagner vai acreditar em mim? Eu me projeto da forma como realmente eu sou. E eu sou o cocô do cavalo do bandido? Mas eu quero que todo mundo me veja como cara, mas eu me projeto como o cocô do cavalo do bandido.
Isso é magnetismo pessoal. Aquilo que eu projeto, o outro pega. E eu não posso esperar que o outro me devolva uma coisa que ele não está pegando. A gente não gosta da gente, mas exige de uma forma assintosa que o outro goste da gente. Não, você vai me amar. Não, você tem que me amar. Você é louca? Não, tem que me amar. Imagina, como você não vai me amar? E você? Mas eu me odeio. Eu acho que eu sou uma porcaria. Mas eu exijo que o outro me ame. Magnetismo pessoal. Bom, então quando nós unimos atenção, intenção e emoção, nós emitimos um campo eletromagnético nesta vida que tudo favorece, tudo nos favorece. Tudo aquilo que você quer tem que ser carregado energeticamente, emocionalmente falando, porque você vai projetar aquilo que realmente você quer e o universo vai te devolver aquilo. Ah, eu não quero mais sofrer. Imagina essa frase, eu não quero mais sofrer. Eu não quero mais sofrer. Caramba, eu não quero mais sofrer. Estou esgotado, não quero mais sofrer, cansei. Não quero mais sofrer. Eu vou me largando. Por quê? Porque o universo não entende a negativa, ele suprime o não. Então o universo está entendendo, eu quero sofrer, eu quero sofrer, eu quero sofrer, eu quero sofrer. E o que é que ele me dá? Sofrimento. Porque Deus, ele me dá aquilo que eu mando dar. O universo me devolve a energia que eu estou emanando para ele. Bem simples isso. Então, dessa forma, nós transformamos a nossa realidade e modificamos o mundo ao nosso redor. Uma pessoa magnética é uma pessoa silenciosa, carismática. Quando você começa a ampliar o seu magnetismo pessoal, a sua energia fica muito forte. Muito forte. Então, quando você anda, todo mundo sente essa energia, as pessoas percebem essa energia. Uma pessoa magnética, ela chega em algum lugar, você não sabe nem porquê, mas você quer ficar perto dela. Você é atraído, sabe? Como se fosse um ímã. Mas uma pessoa antimagnética, ela gera repulsa, sabe? Ó céus, ó dia, ó azar, ó vida miserável. Olha, a vida está tão difícil, eu não aguento mais, sabe? Caramba, ninguém gosta de mim, eu não sei, eu sou um cara tão legal, mas as pessoas me maltratam, as pessoas me judiam, mas eu não entendo por quê, porque eu sou uma pessoa tão legal, e eu quero muito que as pessoas gostem de mim. Dá para você utilizar, dá para você querer ficar próximo de uma pessoa fofoqueira, fracassada, limitada? Não dá, você quer distância, não é? Então, aonde você está? Você é uma pessoa magnética ou você é uma pessoa hoje antimagnética? Muito provavelmente, em vários momentos da sua vida, do seu dia, de cada dia, você esteja extremamente antimagnético. E aí o universo, ele tem tudo para te dar. E você não consegue pegar, tá bem? Bom, respiração. Olha para a carinha dessa garotinha, para o rosto dessa menina. Ela está pensando no quê? Em absolutamente nada. Ela está conectada. Sabe quando eu pedi a vocês para respirar? De 1 a 4, soltar de 1 a 6. No que vocês pensaram? Em nada. Já na meditação não foi assim. Porque sobrou espaço, mais do que suficiente para o ego atuar. Agora, se nós ficarmos aqui agora só respirando, você para. Porque o ego não vai se sentir acuado. Tudo bem? É um adestramento que nós temos que fazer. Eu só não posso lutar contra mim mesmo. Não pense em macaco, não pense em banana. Você só vai pensar em banana. Não pense em pedra, você só vai pensar em pedra. Cada um vai ver uma pedra diferente. Não é? Mas acontece que a questão toda é eu e eu, só eu. Eu tenho um foco, eu tenho um foco. E se você não tem um foco, então você tem que ter esse foco. Você tem que aprender isso, você tem que entender isso, você tem que ter um foco. Porque só tendo um foco, você atinge o objetivo. Como eu falei ontem de Abraham Lincoln, de Thomas Edison, não falei dele ontem, falei de Henry Ford, por exemplo, ele tinha um foco, era criar um carro popular. Depois ele queria criar um foco para arrebentar com todo mundo, que era um motor V8, que era um carro extremamente veloz, extremamente potente.
Thomas Edison, ele tinha um foco, criar uma lâmpada. Ele falhou mais de 1000 vezes, ele fracassou milhares de vezes. Sabe, tem gente que fracassa, no primeiro, segundo fracasso, desiste, isso não é para mim. Provavelmente, cada um de nós aqui se encaixe nisso. Fracassa uma vez, fracassa duas, isso não é para mim, já começa a fazer uma outra coisa. Mas não, o cara ele falou, não, eu vou criar lâmpada, graças a a determinação, a disciplina, o foco, a intensidade, a vontade forte de Thomas Edison, nós temos a rede elétrica hoje. Bem, enfim, respiração. Nós temos entre 20 e 26 mil respirações por dia. Uma pessoa normal tem entre 20 e 26 mil respirações por dia. Dá uma média de 18 respirações por minuto. Isso nos mata. O ideal seria nós respirarmos de 10 a 12 vezes por minuto. Nunca 18. O excesso da respiração faz com que nós envelheçamos mais rápido. O atleta, por exemplo, eu fui atleta durante muito tempo. A respiração de um atleta é uma respiração de envelhecimento, porque você respira de uma forma que é absolutamente contrária àquilo que o seu espírito espera, que você respire. Então, 20 a 26 mil respirações por dia, essa é a média normal de uma pessoa que esteja vivendo aqui conosco. Um atleta, por exemplo, isso muda, né? Um corredor, por exemplo, seja lá qual for a modalidade. Então, isso é um processo natural que nós acabamos de... A respiração é um processo natural e nós acabamos esquecendo o poder que ela carrega, justamente por nós não termos treinamento para isso. Então, quando você respira, você gera uma conexão entre as suas mentes conscientes, a sua mente subconsciente, você cria uma conexão entre o mundo material e o mundo espiritual. Por que as pessoas não respiram? Porque elas não têm tempo para respirar. Já reparou quantas pessoas... Você vai pelo meio da rua, quando você estiver andando na rua, presta atenção, as pessoas respiram pela boca, porque elas estão sempre muito aceleradas. Isso gera hiperventilação. Quando você respira pela boca, você inala, sabe, um ar poluído, ou todas as impurezas que estejam naquele local. Aquilo está sendo absorvido por todos os seus órgãos. Agora, quando você respira pelo nariz, o nariz ele foi criado dentro de um princípio de engenharia sideral para que o ar possa ser absorvido, para que ele possa ser aproveitado pelo nosso corpo. Ele passa sobre o céu da boca, ele é espelhado nos 2 hemisférios cerebrais ao mesmo tempo, ele vai harmonizar os 2 hemisférios cerebrais e ele vai fazer com que todas as células do seu corpo estejam absolutamente municiadas de energia. Por isso a importância de nós respirarmos corretamente. Boa parte do que vocês vão fazer daqui por diante é respirar de forma correta. Mudou a respiração, a sua vida já muda. Mas é claro que se você não tiver um foco, você não chega em lugar nenhum. Por que nós estamos dentro de um looping, feito um cachorro correndo atrás do rabo? Porque nós não temos foco. Nunca ninguém disse a nós, enquanto crianças, você tem que ter um foco. Persegue o seu foco. O que você quer? Persegue o que você quer. Não. Há milhares de anos, a gente está ouvindo, Deus vai te ajudar. Reza que Deus te ajuda. Aquilo que você quiser, o Criador vai te dar. O arcanjo vai te dar. O anjo vai te dar. O teu guia vai te dar. O teu mentor vai te dar. E aí automaticamente as pessoas não fazem o que precisam. Então quando você respira conscientemente, você gera um processo de harmonização total no seu corpo, da cabeça aos pés. Todo o seu corpo agradece. A sua pele rejuvenesce. Não há necessidade de fazer tantos tratamentos caríssimos hoje para manter a pele bonita. Se você passar a respirar
de uma forma coordenada, tudo se modifica. Então, a respiração sozinha, ela nos coloca no momento presente. Foi isso que vocês fizeram. Nós vamos fazer aqui agora, por algum tempo, respiração. E você vai perceber, quando você voltar, quando você abrir os olhos, a diferença no seu corpo. Mas você não vai lutar. Você não vai lutar contra tudo aquilo que vier no seu pensamento. Você dá vazão, deixa, porque se você emparedar, aquilo fica forte. Bom, uma respiração correta, ela ativa o nosso sistema parasimpático, isso nos acalma. Se você está no meio de uma confusão e você respirar corretamente, o seu sistema parasimpático ele é ativado e uma calma natural vem na sua mente. Um garotinho, uma garotinha, uma pessoa que vai prestar um vestibular, por exemplo, estuda pra caramba, tem toda aquela informação pronta dentro da cabeça, ela estudou tudo. Ela fez tudo o que tinha que ser feito. E aí chega no momento, o que acontece? Ela esquece tudo. Por que ela esquece tudo? Porque ela se desconecta. Nós vamos falar isso melhor quando nós entrarmos no cérebro. Mas há uma desconexão. Então, quando você se desconecta, por mais que você queira lembrar de uma informação, ela não vem. Terminou a prova, toda a informação vem. Não é assim. Se você respirar no momento que você anterior à prova, ou se você respirar no momento anterior a algo importante que você vai fazer, você muda todo o contexto. É onde entram as realidades paralelas, que nós também vamos falar melhor depois. Porque existem várias realidades paralelas. Presente, passado e futuro. Presente, passado e futuro. Tudo bem? Eu vou andando. O meu passado não ficou lá atrás, ele está me acompanhando, o meu futuro também. Então, dependendo do que eu fizer aqui agora, eu mudo o meu passado e eu altero o meu presente, o meu futuro, sabe? Porque o futuro ele não existe ainda, o passado não existe mais, só existe o agora. Mas aí eu penso, lá atrás eu já fiz e não deu certo. Deu errado, não deu certo. Agora eu vou fazer melhor. Não vai fazer melhor, você vai fazer a mesma coisa e vai dar errado de novo. Porque aquilo que você quer do universo, o universo tem para te dar. Eu quero que Deus me ajude a uma determinada coisa, mas eu quero que Ele me ajude daquele jeito que eu espero, daquele jeito que eu espero não vem. Então eu preciso me conectar com o agora. Quando eu estou preso no agora, só o fato de respirar, só o fato de mantrar, só o fato de meditar, automaticamente eu entro no agora. Quando eu entro no agora, automaticamente o meu espírito, ele é soberano sobre esse meu corpo. Então uma respiração correta ativa o nosso sistema parasimpático, nos acalma e ajusta inclusive a nossa pressão arterial. Isso eu já falei. Então, quando você respira pela boca, e muitas vezes você respira pela boca, automaticamente você está agindo de uma forma contraproducente. A respiração pela boca é um processo de luta e fuga. Imagina que você está em algum lugar e você corre perigo. Você vai correr, não vai? E quando você vai correr, você não vai querer correr respirando pelo nariz. Aí você vai respirar pela boca, porque não vai ter ar suficiente para você sustentar uma corrida. Pode falar. Por que não respirar? Respirar. Respirar também. É o que eu acabei de falar agora. Se você respira... Respirar? Expirar? Não, você pode expirar, até pode, mas o ideal é você expirar pelo nariz também, porque você vai utilizar um mecanismo que foi criado especialmente para isso. A boca ela foi criada para você falar, para você ingerir coisas. O nariz ele foi criado para você inspirar e expirar. Então, quando você inspira e expira pelo nariz, por exemplo, existe uma respiração chamada respiração vagal. Foi a que vocês fizeram. Você utiliza o nervo vago. O nervo vago é um nervo que vai do intestino até a base do crânio, sabe? Então, quando você inspira e expira pelo nariz e coloca a língua no céu da boca, você está utilizando o nervo vago como um condutor natural para remover engramas de memória que estão no seu cérebro, jogar no intestino para aquilo ser expelido do seu corpo. Então, o ideal é que a respiração seja sempre pelo nariz.
Inspirando e expirando, trabalhando. Se você vai correr, se você vai pedalar, a coisa muda, tá bem? Estou falando isso por uma situação normal, a nível de trabalho, a nível de evolução interna, a nível de crescimento. Combinado? Essas são as frequências. O cérebro é uma máquina perfeita, mas utiliza só 30% da sua capacidade. O dia que nós conseguirmos utilizar uma capacidade, que nós tivermos uma capacidade maior de controle, por exemplo, de permitir que o nosso cérebro atue ao nosso redor, a nossa vida se modifica completamente. Então o restante, ele é bloqueado, é limitado pelo subconsciente. Então todo o objetivo do nosso trabalho aqui é aprender a lidar com o subconsciente, e é isso que nós vamos fazer hoje. Então veja só, nós começamos a acessar a consciência universal quando nós superamos essas limitações. Enquanto você não entende como funciona de fato o seu subconsciente, você permite que ele interfira, se interponha entre você e você mesmo. Tanto que quando você fecha os olhos, agora tudo bem, você está me ouvindo, mas se você fechar os olhos, os pensamentos não vão parar mais. E se você deitar, aí é que os pensamentos não param. Por que tem tanta gente hoje que não consegue dormir? Porque as pessoas estão aceleradas, sabe? As redes sociais deixam as pessoas extremamente aceleradas, sabe? Porque são muitas imagens, aquilo fica girando a todo instante, a todo momento, que as pessoas não ficam olhando um vídeo, elas não estão vendo nada, elas só estão passando. Você, veja, eu tenho o hábito de prestar muita atenção nas pessoas, até por conta do meu trabalho, mas basta entrar no elevador, tem gente que pega o telefone, celular, vira, coloca no bolso, do 10º andar até o térreo. Até chegar no térreo, ele ligou o celular, ele acessou 3 vezes, 4 vezes e não viu nada, e coloca de novo no bolso, sabe? É uma neurose, isso é uma drenagem, a energia das pessoas está sendo drenada. Aí o pensamento, que já é uma coisa absurdamente louca, porque nós temos por volta de 60 mil pensamentos por dia, eles vão ficando cada vez mais descontrolados. Então, como é que eu vou de fato acessar um nível de consciência elevado, querendo manter a forma como eu existo? A forma como eu existo é errada, completamente equivocada. Imagina uma pessoa vivendo há 50 anos atrás, com 40 anos, com 20 anos, com 30 anos, era completamente diferente. Por quê? Porque tudo era muito lento. Há 40 anos atrás, eu trabalhava no mercado financeiro, então para mim ter as informações do que acontecia no mundo, eu tinha que ler o Jornal da Tarde, eu tinha que ler a Gazeta Mercantil, o Estado de São Paulo, eu tinha que ler a revista Veja, a revista Isto É. Nossa, era uma coisa muito complicada, sabe? E ainda assim era extremamente falho, porque a economia é extremamente volátil. Aquilo que aconteceu hoje, amanhã já muda tudo, né? Hoje não tem mais nada disso, simplesmente você tem a internet, você tem todas as informações do mercado financeiro do mundo inteiro, ali, na palma da sua mão. Então tudo isso gera uma imensa aceleração. Isso, na verdade, gera uma distração, porque nada disso importa. Nada disso importa. Porque se você desencarna agora, no nível de consciência que você vai, não tem internet. Não tem mercado financeiro. Tem outro tipo de problema, que a 4ª dimensão é o inferno do avesso, em determinados níveis de consciência. Tá? Então, se você realmente quer acessar a consciência universal, você vai ter que meditar todos os dias. Você vai ter que respirar o dia inteiro, você vai ter que lembrar, deixa eu controlar minha respiração. Porque já que você pode fazer isso, por que não faz? Né? Então o cérebro é composto 75% por água, tem 100 bilhões de neurônios, e ele não distingue o que é real do que não é real. Então, Carla, aquilo que você perguntou ontem, sobre algo que eu queira fazer, algo que eu queira mudar, eu imagino, na medida que eu começo a imaginar uma determinada coisa, o meu cérebro começa a ele acredita que aquilo é real, porque eu estou incessantemente pensando naquilo, sabe? Então, o cérebro, ele é uma máquina absolutamente perfeita, mas
perfeita para controle geral desse organismo. Mas quando você pensa, quando você utiliza a mente, porque a mente não está no cérebro, a mente não está no corpo, né? A medicina quer controlar as pessoas através do corpo, mas a mente não está no corpo. A mente é o espírito, é uma frequência vibracional muito elevada. Então, já que esse é um perfil natural do cérebro, dentro do nosso trabalho, nós vamos utilizar essa estrutura da imaginação para mudar a nossa vida. Tudo aquilo que você quer para a sua vida, você imagina, você cria, você estrutura, você alimenta, coloca cor, coloca lugar, coloca cheiro, coloca tudo o que você puder, sabe? Imagina exatamente aquilo e só pensa naquilo. Automaticamente o cérebro, ele vai criando conexões com o universo e o universo vai formalizando, formatando aquilo. Você está vendo a minha mão? Tá. Você toca na minha mão? Toca. 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 Não, você toca, não toca? Mas não toca, porque eu não existo. Não é real. O que acontece é que existem elétrons que estão em movimento. E quando nós aproximamos aí as nossas mãos, por exemplo, automaticamente vai ter um atrito de elétrons, e como você acredita que está me vendo, você acredita que está me tocando. Isso é ciência. Isso é física quântica. Tá? É absolutamente real isso. Então, eu preciso identificar, dentro do que é real e o que não é real, aquilo que realmente vai ser importante para a minha vida. Eu preciso ganhar dinheiro aqui agora? Claro que sim, porque dinheiro é uma energia extremamente importante. Mas eu preciso não colocar o dinheiro acima de tudo, que é o que, infelizmente, uma grande maioria da humanidade faz. Então tá, o meu cérebro, ele é automaticamente domável. Eu preciso aprender só a domar o meu cérebro. Como que dá para fiscalizar ou imaginar o subconsciente? Não, isso a gente vai chegar lá já. Bom, dessa forma, então, experiências mentais geram reações físicas. Então, aquilo que você cria com muita intensidade, por que hoje a psiquiatria, muitos níveis da psiquiatria estão trabalhando com visualização ativa, com imaginação ativa? Porque as pessoas pedem, imagine isso. O que Joe Dispenza fez quando ele meditava para reconstruir a coluna dele? Ele era um menino, tinha 20 anos de idade. Ele simplesmente imaginava todas as vértebras se reconstituindo. Aquelas vértebras que foram danificadas pelo acidente, né, que ele sofreu, ele ia reconstituindo vértebra por vértebra. Esse era o trabalho diário dele. Mas ele não tinha absolutamente nada para fazer. Ele não podia se movimentar. Sabe, ele dependia dos amigos para tomar banho, ele dependia dos amigos para ir ao banheiro. Ele dependia dos amigos para tudo. Ainda bem que ele tinha muitos amigos. Imagina só uma pessoa que não tem ninguém, né? Então, agora, no nosso caso, já que o meu cérebro é altamente moldável, eu preciso ter controle mental. Controle mental. Isso é alquimia mental. Então, meditando, nós acessamos realidades paralelas, das quais nós vivemos antecipadamente realidades paralelas. Aí nós entramos naquilo que a gente estava falando desde antes de ontem, realidades paralelas. Porque as realidades paralelas, elas existem. Vocês assistiram Quem Somos Nós? Ok. Não deu tempo? Como não deu tempo? Vocês dormiram a noite inteira? É 1h30. Não, era 1h30. É que não está havendo, não tem disciplina aí dentro. Foco, intensidade, disciplina, determinação e constância. Se é isso que você quer, então você tem que fazer. Agora, se você vai esperar ter a vontade, ferrou tudo, porque você vai morrer e vai nascer de novo. Porque os lipicas vão te pegar logo que você sair do corpo. E vão te enfiar dentro de um outro corpo. E vai ser mãe. Lipicas. Lipicas. Eu vou passar tudo isso para vocês. Eu vou passar um PDF. Ruminando. Porque se eu sou uma essência, ou uma luz, ou qualquer coisa, quando eu deixei lá na quinta dimensão e vim fazer essa experiência terrena, eu precisei desse corpo. Então, eu imagino que o meu corpo é real. Você imagina. Quando você falou de tocar que ele não existe, para mim existe. Claro que sim. Para mim também, porque eu estou aqui, estou sentindo calor, estou sentindo frio. Mas ele não é real.
Não, tudo bem, mas você tem que se libertar dele. Tem que se libertar dele. Ok. Hã? Sim, eu entendi essa parte, mas Tá. dá todo efeito do meu corpo, é real, É claro que sim, a cadeira também, senão você cairia no chão. Mas na terceira dimensão, fisicamente. Só que, se nós pegarmos um microscópio de extrema, muito evoluído, por exemplo, e se você colocar a sua mão, ele não vai ver sua mão. Ele vai ver energia em movimento. Ele vai ver energia em movimento. Bom, então, quando você medita, você acessa as realidades paralelas. Então, se você quer modificar um determinado aspecto na sua vida, ele já existe. Porque só o fato de você querer modificá-lo, de modificar alguma coisa, é porque aquilo já acontece, senão você nem pensaria naquilo. Existem pessoas, por exemplo, que não têm a possibilidade de mudar nada na vida delas. E aí automaticamente elas nascem, vivem e morrem, até que um dia elas acordem. Quando elas acordarem, automaticamente elas estão começando já a criar, num nível de consciência superior, realidades aonde elas possam modificar a estrutura da existência delas. Então a meditação nos permite conectar o nosso espírito, acessar o momento presente e libertar limitações. Então, quando você está meditando, vocês perguntaram isso, várias pessoas perguntaram, mas o que acontece quando eu medito? Quando você medita, automaticamente o teu espírito, ele assume o controle sobre esse personagem. O teu corpo, ele fica no segundo plano, o teu ego fica no segundo plano, a mente que você acredita ter, que é essa estrutura, porque nós não temos uma mente, nós somos a mente, nós somos parte da mente. Assim como nós não temos corpo, né? Nós também não temos mente. Só que na verdade nós temos, porque nós pensamos. Agora, por que nós pensamos? O que nós pensamos? Quantos dos pensamentos que você tem por dia são seus? Quantos? Nós vamos falar já sobre isso. Nós temos 60 mil pensamentos por dia. E uma pessoa que está focada num processo de libertação, ela começa, sabe quanto tem uma pessoa que está num nível médio, num nível absolutamente médio? Ela tem 10, 15% de controle sobre os seus pensamentos. Então, de 60 mil pensamentos, 15% você domina 9 mil pensamentos. 51 mil pensamentos que passam pela sua cabeça não são seus. Estão vindo de fora. Que são pensamentos relativos àquilo que as pessoas que estão na consciência, no inconsciente coletivo, como Jung chamava, que estão dentro da consciência e estão pensando. Se você está com muito ódio, você acessa pessoas com ódio no mundo inteiro. Se você está vibrando numa frequência de amor, você vai acessar pessoas que estão vibrando numa frequência de amor o mundo inteiro. Só que 90% do nosso tempo a gente não pensa em amor, porque não dá. É muito ataque que nós recebemos o tempo todo, justamente para não conseguirmos sair. Fora a paz que a gente sente na meditação, né? Essa coisa de encontro. Então, o objetivo da meditação é justamente esse, porque quando você está meditando, você acessa o momento presente. Porque no momento presente nós não temos problema nenhum. É óbvio que se eu estou com uma dor na coluna, se eu tenho uma dor aqui, aquela dor ela permanece, mas isso não é um problema, isso é um efeito físico. Angústia, mágoa, ressentimento, tristeza, ódio, raiva, sabe? Isso tudo é relativo a coisas que já aconteceram, que já ficaram lá atrás. Algo aconteceu há 20 anos atrás e aquilo me persegue até hoje, me martiriza até hoje. Mas eu enxergo daquilo que eu quero enxergar. E aquilo que eu enxergo hoje, muito provavelmente seja muito pior do que aquilo que aconteceu há 20 anos atrás. Porque eu alimento aquilo a todo instante. Já que eu posso alimentar uma coisa ruim, então eu posso alimentar uma coisa boa. Então quando você medita, você desperta, você se liberta de uma porção de coisas que não te servem mais. Coração. Então vamos lá. O coração, hoje, a ciência está conseguindo comprovar. A ciência acabou de descobrir agora que o coração ele é estruturado em 40 mil neurônios. Em 40 mil neurônios, ele produz neurônios também, ele cria neurônios. Então, boa parte
quando você cria uma conexão entre o seu cérebro e o seu coração, o seu cérebro ele deixa de ser tão estático, tão mecânico, e ele começa a ser mais emotivo. Não é exatamente, o cérebro não vai modificar, mas a conexão entre os dois, entre esses dois órgãos importantes, transformam você numa pessoa mais ajustada a um processo de transição planetária. Eu vou fazer com vocês agora, na sequência, uma meditação para vocês sentirem aí dentro de vocês, o quanto vocês conseguirem, essa conexão entre o coração de vocês e o cérebro de vocês. Eu vou passar para vocês, como eu já falei ontem várias vezes, os áudios dessas meditações, só que essa meditação é nova. Está cheio de meditações novas nesse trabalho que eu criei agora, recentemente, justamente com a intenção de aumentar o nosso potencial de mudança. Essas meditações novas eu ainda não gravei. Eu gravei as anteriores em São Paulo, que a Andréia estava junto, então ela estava me auxiliando. Aqui não, aqui eu tenho que assobiar e chupacana ao mesmo tempo. Então não vai dar para mim ficar gravando e falando, sabe? Mas eu vou gravar posteriormente e vou passar para vocês também. Porque você vai precisar fazer isso. Você vai precisar. O meu trabalho, entre eu e eu mesmo, é muito conectado com mudança. Porque eu faço isso o tempo todo, há muito tempo. Agora, você não tem esse hábito, você tem sua vida. Melissa trabalha com gente, trabalha com problemas dos outros, né? Administrando problemas que não são dela. E ela tem que voltar para dentro dela, ela tem que olhar para dentro dela. Amanda também. Sabe, na medida que você faça, que você esteja relacionada, a sua vida esteja relacionada com a vida humana, você vai ter que abdicar um pouco da vida humana, alguns momentos por dia, para voltar para dentro, para olhar para dentro. É muito fácil para você dizer, seja observadora de si mesmo. Todo mundo faz isso, mas como é que você é observador de si mesmo? Você tem que olhar para dentro. Ah, mas como é que você olha para dentro? Eu estou ensinando para vocês. Não é um blá, blá, blá. Não é uma conversa jogada no ar. Você tem que se tornar observador de si mesmo. Não, eu estou ensinando a fazer isso. Isso não vai acontecer de graça. Isso vai acontecer quando realmente você fizer os exercícios. Para tudo na vida é exercício. Vai fazer arroz pela primeira vez, seu arroz vai ficar horrível, vai ficar ruim. Mas de tanto você insistir em fazer o arroz, depois vai ficar muito bom e você não vai ficar mais controlando os ingredientes. Vai, sabe? Olhando, você vai jogando, vai colocando os ingredientes ali e fica excelente, maravilhoso. Por quê? Por causa do treinamento. Então a prática leva à perfeição em tudo. Na engenharia, na medicina, na advocacia, na terapia, em tudo, tá? Então, coração e cérebro. Então o coração possui cerca de 40 mil neurônios que lhe permitem processar informações, aprender e se comunicar com o cérebro. Pessoas, hoje, por exemplo, existem relatos de que, por exemplo, uma senhorinha de 80 anos de idade, ela teve um ataque cardíaco, foi levada a um hospital e tinha acabado de desencarnar um garoto, um motoboy, com 20 e poucos anos. Sabe, eu não entendo nada disso, mas a energia daquele rapaz era compatível com a energia dela. Pegaram o coração do moleque e botaram nela. E ela ficou ótima. Só que ela começou a ter vontade de comer hambúrguer, comer batata frita, tomar Coca-Cola, tomar refrigerante e viver perigosamente. Então todo mundo começou a ficar assustado com a velhinha. A velhinha de 80 anos de idade começou a ficar louca depois que teve um transplante cardíaco. E aí foram estudar, foram procurar, pesquisar a vida do rapaz que tinha morrido. Ele adorava batata frita, ele adorava hambúrguer, ele adorava viver perigosamente porque ele era um motoboy. Isso é uma história, são muitas histórias catalogadas na ciência. Então hoje, por que é que a ciência começou a se interessar tanto pelo coração? Porque até então o coração era uma máquina de bombear sangue. Só que o coração é a primeira coisa que é criado no seu corpo. Sabe? Quando o feto começa a se formar no útero materno, a primeira coisa a ser criada é o coração. Depois o corpo ele vai se formando, vai se moldando, eu não entendo nada
sobre medicina, não entendo nada sobre fisiologia humana, mas eu já vi muitos profissionais dessa área falando, né? Aí automaticamente o coração ele desce, vem para o lugar dele e o cérebro começa a se formar muito tempo depois. Então, o nosso coração ele tem que ser analisado como algo muito mais importante do que uma simples máquina de bombear sangue. O coração, então, hoje está conseguindo se chegar à ideia, a acreditar talvez nisso, que tudo aquilo que você viveu em encarnações anteriores, você acessa essas realidades paralelas através do seu coração. Louco isso, né? Então procure imaginar uma conexão entre o seu cérebro e o seu coração, tá bom? Soltem as mãos, soltem os pés. Muito maior. Soltem o pescoço. Agora vamos continuar. Agora nós vamos falar de uma das partes mais importantes do nosso retiro, que é a mente. Nós não temos uma mente, nós somos parte da mente. Mas dentro do conceito humano, então essa mente que nós acreditamos ter, ela é subdividida em 3 partes. A mente consciente, que responde por 5% de tudo aquilo que nós fazemos na vida. A mente consciente, ela induz e deduz. E ela cria. Mesmo com 5%, com esses escassos 5%, é com eles que nós fazemos a vida ficar maravilhosa. E a mente subconsciente? A mente subconsciente, ela representa 95% da vida. Então tudo o que você faz no piloto automático é o subconsciente. Você quer mudar, você quer fazer a coisa certa, mas quando você vai ver, você errou de novo, você fez novamente a mesma coisa, você cometeu o mesmo deslize. Por quê? Porque a mente subconsciente, ela é estruturada para isso acontecer. Ela é estruturada em programas equivocados. A mente subconsciente, ela é estruturada em hábitos, vícios, manias. Todo e qualquer vício é um hábito estruturado no subconsciente. Quando você supera, quando você consegue acessar uma realidade paralela, ou seja, uma outra pessoa que você já é, automaticamente o hábito ele se dissolve. Isso acontece através da meditação. Então a mente subconsciente funciona como um vulcão. Assim como um vulcão, ela abriga. Então o subconsciente ele abriga uma das forças mais destrutivas da experiência humana. E aí nós temos a mente analítica. O que faz a mente analítica? Ela serve de filtro, só que ela filtra só o que vai de cima para baixo. Ela não consegue filtrar o que vem de baixo para cima. Porque quando você vai ver, você está fazendo exatamente as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros, cometendo os mesmos equívocos, porque ela não segura nada do que vem. Ela segura o que entra. Portanto, não adianta nada ficar repetindo: eu sou grande, eu sou grande, eu sou grande, eu sou grande, eu sou o cara, eu sou o cara, eu sou o cara. Olha para o espelho, está vendo? Eu sou o cara. Se não tiver emoção, não consegue romper a mente analítica. A mente analítica, ela só é rompida através da emoção, através da emotividade. Ou você coloca a emoção no que você quer, ou você não vai ter nada, nunca. É simples assim. O lixo que está armazenado de personalidades múltiplas, de coisas que você ouviu quando você era criança, de coisas que você incorporou, é aquilo que vale. O seu cérebro, ele não distingue o que está certo e o que está errado, o que é bom e o que não é bom. Por isso, você tem toda a prerrogativa nesse momento de criar. Cria o que você quer. Você não tem que pagar nada para isso. Não tem que procurar nenhum profissional extremamente abalizado para isso. Não, você só cria. Esse é um poder que você tem agora através da sua mente consciente.
Cara, ela tem 5%, mas esses 5% podem mudar tudo. Porque é através da sua mente consciente que você controla os pensamentos que nós vamos falar agora na sequência. Os pensamentos que vêm, você controla através da sua mente consciente. Como é que faz? Não, eu não quero pensar nisso, né? Então, por exemplo, vem um pensamento ruim, não, você tira. Eu não consigo controlar o que entra na minha mente. O que vem do subconsciente, o que vem do inconsciente, do que vem da consciência. Como é formado esse subconsciente, esse inconsciente ou a consciência? É por gente, por pessoas como nós. E essa estrutura, ou seja, essa divisão acontece através da forma como nós vivemos. Se eu sou uma pessoa raivosa, eu vou acessar um cara que está querendo explodir uma bomba no Oriente Médio, por exemplo. Vai encher o corpo dele de bomba. Então eu digo, a minha vontade é explodir uma bomba, porque nesse momento alguém está lá explodindo uma bomba, está matando centenas de pessoas. Então, o nosso subconsciente é algo que ou ele passa a ser realmente objeto da sua percepção, ou você não sai do lugar. Então você não consegue controlar os pensamentos. Se você está muito triste, você está muito angustiado, nossa, estou sofrendo pra caramba, então você começa a se unir a milhões e milhões de pessoas encarnadas e desencarnadas que estão sofrendo. E aí você que tem 60 mil pensamentos por dia, chega a ter 48 mil pensamentos por dia negativos. Porque uma pessoa depressiva, ela chega a ter 80% dos pensamentos dela negativos. E aí se você não conter, se você não usar a sua mente consciente, automaticamente você não sai do lugar. Você só consegue sair do lugar quando você utiliza esses 5% para dizer, isso não serve. Eu não consigo controlar o que entra, mas eu consigo controlar o que fica. Isso é meu, não é meu, é meu, não é meu. Eu vou analisando. Eu acabei de pensar uma coisa ruim, ok, então não adianta eu querer lutar com o pensamento ruim, eu tenho que parar de pensar naquilo e pensar numa coisa boa. Cria um foco, joga, sabe? Faz um jogo dentro do seu cérebro. O seu cérebro não identifica o que é certo, o que não é, o que é legal, o que não é. Essa vivência foi muito transformadora para mim. Eu vim com muita expectativa assim, de me encontrar, na verdade, né? Me encontrar e me desafiar também, porque é muito difícil. Eu sentia muita dificuldade de olhar para dentro de mim, de ter que encarar o que eu precisava encarar para poder entrar num processo de mudança que eu quero. E essa vivência, ela me deu todas as ferramentas, as meditações foram maravilhosas, o conhecimento foi ótimo. E eu me sinto assim, não vou dizer outra pessoa, mas a caminho de me tornar outra pessoa, porque isso vai depender, claro, de todo um trabalho interno meu, de tudo, como eu vou usar o que eu aprendi, como eu vou usar as meditações, mas a vivência é maravilhosa e eu recomendo muito. Você não vai sair igual ao que você entrou. Bom, foi engrandecedora a imersão. Na verdade, não sabia o que esperar desse curso e de repente você sai muito feliz com tudo que você aprende aqui e com tudo que foi falado. Hoje em dia a gente já consegue, saindo de um curso desse, ter uma outra visão para a nossa vida. Muito obrigado, Palermo. Bom, foram 2 dias muito intensos, de muitas meditações, muitos ensinamentos que realmente a gente vai levar para o resto da nossa vida, colocando em prática todo dia para aperfeiçoar cada vez mais. Então foram dias muito bons, que realmente a gente saiu da nossa zona de conforto espiritualmente e mentalmente, para poder atingir novos níveis de consciência, novos níveis de vibrações, de pensamentos e de coisas que a gente acaba atraindo apenas por tudo isso. Então foram dias muito bons e que realmente recomendo totalmente, e é isso. Bom, gente, esse retiro foi algo assim libertador. Realmente o conhecimento nos liberta e a prática mais ainda. Então, foi muito bom para mim retornar esse eu interior, que é tão necessário hoje em dia para a gente conseguir superar todas as nossas dificuldades, nossos padrões de pensamento, de atitude.
Então foi muito bom mesmo, muito enriquecedor. Obrigada, Palermo.